Fala galera, seja muito bem-vindo ao 8º episódio da série GraphQL. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o primeiro parâmetro, Object, né? Como que nós possamos entender esse parâmetro, como nós vimos no último vídeo. Nós vamos tentar fazer alguns exemplos aqui para que você possa entender, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu criei aqui uma constante, tá? E coloquei o nome dela de DB, como banco de dados. Esses dados podem estar vindo de um banco de dados ou de uma outra API, tá? Então eu escolhi colocar aqui como DB, tá bom? Então com dois dados bem simples aqui. O primeiro tem um usuário com ID 1, com o nome Paulo, o e-mail, o telefone, bem simples, tá? Escolhi dois dados por enquanto, tá? Para você entender só nesse contexto que esse aqui está vindo de um banco de dados. E aqui eu criei um tipo, usuário, tá? Com ID, nome, e-mail, telefone, da mesma forma com as mesmas propriedades que está vindo lá na base de dados. E aí criei um tipo, o query, né? Que é o nosso ponto de entrada de consulta, e deixei disponível o usuário que vai retornar um tipo usuário, tá bom? Fechou? Então tá bom. Aí eu vim aqui no meu resolver, criei um query que vai resolver esse camarada aqui. E esse camarada ele tem uma propriedade usuário, certo? E aí eu retornei aqui, ó, usuário, e peguei lá na base de dados o primeiro, e ele vai retornar para mim. Se eu vim aqui no meu playground, eu montei aqui minha consulta bem simples, ó, usuário, tem ID, nome, e-mail, telefone, e aí eu faço a minha consulta e isso acontece. Bom, isso aqui para você é bem simples, tá? Você já está dominando essa questão. Então tá bom. Vamos tentar entender como é que funciona aquele parâmetro, né? Aquele parâmetro, o primeiro parâmetro que nós deixamos de falar no último vídeo. Tá. Olha só o que acontece algumas vezes. Algumas vezes, as propriedades que nós mapeamos da base de dados, já mapeamos diretamente, olha só, já mapeamos diretamente iguais. Por exemplo, ó, olha só os meus usuários lá da base de dados. ID, perfeitamente ID, ó, igual. Nome, igual. E-mail, igual. Você pode ver que quando eu dou 2 cliques, o VS Code já seleciona o que ele encontra de igual. Ó. Telefone está exatamente igual. O que acontece aqui por baixo dos panos? Quando eu faço a minha consulta e eu falo que o nome dele, do tipo dele é usuário, quando esse objeto aqui é retornado, que é um usuário, né? Quando ele retorna, ele bate lá no resolvers. E o GraphQL pergunta, o resolvers, ó, tá de acordo as propriedades que você está retornando para mim com o meu tipo? Aí ele pergunta, né? Tô fazendo aqui somente um exemplo, tá? Aí ele pergunta, ó, a ID tá de acordo? Tá de acordo com o meu objeto? Ou tá de acordo. O nome tá de acordo? Tá de acordo, tá mapeado. E-mail tá de acordo? Tá de acordo, tá mapeado. E assim por diante. Todas as outras propriedades. Se estiver tudo de acordo, ele consegue retornar. Olha lá, bem simples, ele consegue retornar, tá? Se ele não encontrar uma propriedade mapeada ou igual, ele não consegue retornar. Vamos fazer o exemplo. Vamos fazer um exemplo? Vamos supor que lá na base de dados, por algum motivo, a galera lá mudou o telefone para telefone fixo. Vou salvar aqui. Por algum motivo. Tá? E olha só o que aconteceu. Depois que ele mudou lá na base de dados, o meu tipo continua somente telefone, tá? Só continua somente telefone. E olha só, quando eu faço a minha consulta, retorna null. Agora você está começando a entender que ele não conseguiu mapear o meu objeto. Ele não conseguiu mapear o objeto que está vindo lá do banco de dados com o meu tipo, tá? Ele não conseguiu mapear. Por ele não ter conseguido mapear, ele retornou nulo, certo? Você concorda com isso? Beleza? Beleza. Então até aqui nós estamos começando a entender um outro cenário do GraphQL, tá? São os resolvers. Os resolvers, ele também pode ser mapeado especificamente para um tipo, tá? Olha só que interessante. Olha só esse resolver aqui, ó. Presta atenção nesse código. Esse tipo query, tá? Ele mapeia esse conjuntinho aqui de tipo, certo? Que tem, por sua vez, uma propriedade que ele está resolvendo, né? A propriedade dele é usuário. Está retornando o objeto, certo? Perfeito, ó. Retornou. E se eu fizer isso aqui, ó? Arrancar esse tipo aqui. Vou dar um Ctrl X aqui e tal. Salvar e retornar. Ele retorna nulo. Presta atenção, que é o mesmo conceito que o telefone fixo lá. Vou voltar. Vou dar um Ctrl Z de novo aqui, salvar, e aí mapeou certinho. Beleza? Beleza. Você percebeu que quando ele retorna esse objeto aqui,
Ele pergunta para o GraphQL, ô, tá de acordo o ID? Tá de acordo. Nome, e-mail. Quando ele bate no telefone, ele fala, ó, não tá de acordo não. Eu não achei, olha só que ele pergunta, eu não achei quem resolve essa propriedade de telefone. E por eu não encontrar ninguém, eu retorno nulo. Você percebeu que quando nós tiramos aqui ó, o usuário, ele retornou nulo? Quando a gente apagou esse cara aqui, ó, ele retornou nulo. Quando ele pergunta lá pro resolver, ó, tem alguém que resolve o usuário? Tem. Tem eu, usuário. Mas tem uma propriedade sua aí que eu não consegui mapear. Então você vai ter que criar um resolver para esse tipo aqui. Mas por que para esse tipo? Porque ele tem uma propriedade que eu não estou conseguindo mapear. Então chegou a hora de a gente criar um resolver para esse usuário aqui. Deu nó aí para você? Então vamos aos poucos, tá? Nós temos o resolver somente para query, que resolve nossas questões. Só que quando ele retornou, ele não conseguiu resolver esse telefone. Por quê? Lá na base de dados, a propriedade está diferente. Então nós vamos criar um resolver para esse tipo aqui. Vamos criar juntos? Vamos lá. Como foi simples, ó, eu vou fazer igualzinho que está aqui, ó, query. Agora eu vou criar um resolver para esse usuário aqui, ó. Eu vou lá, entro dentro desse objeto resolver, usuário, fechou? E é um objeto, né? Então, abro e fecho chaves. Para por aqui. Olha o código. Presta bem atenção no código. Tá bom? Resolver query, tá igual, que tem uma propriedade que ele está resolvendo, usuário, certo? Mas eu vou ter que colocar todas as propriedades? Não, eu só vou colocar a propriedade que eu tô com um problema. Ela não está conseguindo retornar aqui, ó. Telefone. E aí, o que por baixo dos panos está acontecendo? Ele bate nesse resolver aqui por baixo dos panos, que tem uma propriedade chamada telefone, e está fazendo o quê? Está retornando null. Você concorda comigo? Não está retornando null aqui, ó. Se eu bater aqui, ó, vai retornar null. Mas se eu chegar nessa propriedade telefone e retornar aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3 e salvar, olha lá, ó, 1, 2, 3, salvei. Puxa, consegui identificar essa propriedade. Então, olha só que bacana. Nós conseguimos resolver resolvers que a query não consegue mapear automaticamente. Ela não conseguiu mapear isso. Você viu? Que o meu tipo é telefone, só que lá na base de dados a propriedade está vindo diferente. Está vindo telefone fixo. E aí eu criei um resolver para o usuário que tem uma propriedade que eu estou com um problema. Criei aqui ó, essa propriedade como método, na verdade, né? E retornei o que eu queria. Fechou? Salvar aqui. E olha lá, 1, 2, 3. Aí você pode perguntar, Washington, o que isso tem a ver com o primeiro parâmetro que a gente veio falando? É aí que entra o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é esse objeto que eu retorno aqui, ó. Esse usuário. Deu um nó? Calma aí que nós vamos entrar. Vamos entrar no conceito de novo. Bateu aqui. Aí o GraphQL, ó, o meu cliente fez uma consulta para o usuário, ou para esse usuário aqui, isso, vou retornar para ele. Quando ele retorna esse usuário, olha só que bacana. Ele retorna esse usuário, bate no resolver. Vamos começar a mapear as propriedades? Vamos mapear. Ele passa pelo ID, passa pelo nome, passa por e-mail. Quando ele passa pelo telefone, ele fala, vixe, encontrei um problema. Não consegui mapear com os dados que está vindo da onde? Os dados estão vindo daqui, ó. Os dados que estão vindo desse camarada. Quando esse banco de dados retorna esse valor, ele passa para o primeiro parâmetro aqui, um chamado object. Esse object é passado para o usuário, que se ele puder resolver, ele resolve. Quer ver? Vou dar um console.log aqui só para você entender que esse object é o próprio objeto que ele está recebendo. Vou dar um console. Vou salvar aqui, console.log, vai bater aqui, depois vai retornar o meu 1, 2, 3. Certo? Beleza? Vamos lá. Fiz a consulta, voltei aqui no meu console, né, no meu back-end, e olha só o que ele está retornando desse console aqui. Ele está me retornando o objeto antes de ir para o cliente. Antes de ir para o cliente, ele passou para mim, ó. Ele passou ID, nome, e-mail e telefone fixo com underline aqui, ó. Olha lá, ele está me retornando esse camarada aqui, ó. Você concorda? Esse objeto aqui. Então, ele me dá essa possibilidade de resolver. Eu falo, olha, não consegui resolver e eu vou te dar... Olha só que interessante. Eu não consegui resolver esse camarada, tá? Só que é o seguinte, eu vou te dar o que eu tô recebendo. E se você puder, você resolve aí para mim. E é o que a gente precisa. Olha só que nós temos aqui, o telefone fixo, que é o valor que a gente quer retornar para o usuário.
Você concorda? Então, com essa propriedade, eu vou resolver ele. Quer ver, ó? Eu vou apagar aqui, vou, né, limpar tudo. Vou dar um return, olha lá, um return, object, ponto, telefone fixo, que é o valor que eu quero retornar para o meu usuário, concorda? Vou salvar, voltei aqui, fiz a chamada, pronto, resolvi o problema. Vamos a mais um exemplo, tá bom? Então aqui eu criei mais uma propriedade para os meus usuários, tá? Coloquei perfil 1 e perfil 2, tá bom? E criei uma lista de perfis, com ID 1 para administrador, ID 2 para normal. Você percebeu que temos uma semelhança aqui, precisamos fazer esse relacionamento. Olha, o meu usuário 1 está com perfil 1. Esse perfil 1 aqui não quer dizer muita coisa, então nós precisamos resolver esse problema, tá? E para o meu tipo no GraphQL, eu coloquei exatamente igual do jeito que está lá na minha base de dados. Exatamente igual, ó. Retornando inteiro, bem certinho, tá? Não mudei nada aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui, que não é argumentos. Vou salvar. Voltar aqui e fazer minha chamada, tá? Bem simples, tá? Eu vou até colocar a propriedade de perfil aqui. Olha lá, perfil. Você vê que está retornando 1. Tá? Só que eu não quero retornar 1. Eu quero retornar as propriedades referentes ao meu perfil. ID e descrição. Como que eu faço isso? Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro criar um tipo para perfil. Vamos criar um tipo perfil aqui. Ó, tipo. Perfil. Tá? Para esse de perfil, eu vou colocar o ID inteiro, tá? E uma descrição string. Isso aqui você já domina, tá? Não é novidade para você, tá? E agora eu vou retornar uma lista de perfis, tá? Então eu vou deixar disponível para minha query aqui, ó, uma lista de perfis. Então, vou colocar perfis, uma array de perfil, tá bom? Fechou. Então agora eu vou resolver essa propriedade aqui, tá? Eu vou resolver ela colocando o método, ó, retornando return perfis. Tá bom? Salvando, voltando aqui, dando refresh. Perfis que tem, ó lá, ID e uma descrição. Uma lista de perfis, tá bom? Ó lá, retornou para mim, certo? Concorda? Fechou? Então tá bom. Vou tirar aqui para não confundir. Tá? Tirei essa propriedade, vou deixar somente o usuário. Queremos resolver esse camarada aqui, ó. Vamos lá. Bom, no último exemplo nós vimos que conseguimos resolver um problema de uma propriedade de usuário. Agora nós temos um problema. A gente não quer retornar um inteiro. A gente quer retornar um objeto do tipo perfil. A primeira coisa que nós podemos fazer é o seguinte: pegar essa propriedade aqui e transformar ela num tipo específico para ela retornar as propriedades, certo? Então eu vou pegar esse perfil que nós acabamos de criar e passar aqui para dentro de usuário. Para dentro de usuário, tá? Vou salvar, somente eu fiz essa alteração. Pode ver, não fiz nada de resolves aqui. Só fiz essa alteração. Salvando, voltando aqui para meu background, vou dar um refresh aqui para refletir aqui também. E aí nós vamos ter um erro. Por quê? Porque ele fala que existem subtipos para subpropriedades para perfil. Agora, perfil não é mais um escalar, ele é um tipo específico. Então, eu preciso colocar um ID e também uma descrição para ele. Certo? Certo? Beleza. Aí você chegou nesse problema aqui. Você percebe que é o seguinte: ele está retornando as propriedades, mas ele não está retornando os valores. Como nós podemos, o quê? Resolver isso. Opa, chegou, legal, né? Então, para o usuário nós temos uma propriedade. O que te lembra isso? Um usuário tem uma propriedade que não está conseguindo ser mapeada por default pela query. Então, nós vamos criar um resolver para o usuário. Então, vamos lá. Usuário, olha só, usuário é um objeto, vez. Tem uma propriedade que está com problema, que é a perfis, né? Que é um método. E vamos retornar por enquanto, um do, tá? Por enquanto. Vamos lá. Ele está retornando essas duas propriedades. Agora ele vai retornar. Acho que deu um problema com a minha conexão aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pera aí. Perfis. Não é perfis, não. É perfil. Tá. Eu errei aqui. Vamos aqui salvar. Não é perfis. Eu coloquei perfis como lista, tá? Por isso que ele errou.
a minha propriedade aqui é perfil, tá bom? Vou dar um refresh aqui. Olha lá, perfil, ID, descrição, e agora eu estou retornando nulo, tá vendo? Ó? Eu resolvi ele aqui ó, com um nulo. Minha resolver, perfil com o valor nulo, tá bom? Perfil, fechou. E aí, como nós sabemos que o tipo query, quando ele não consegue resolver um objeto que está sendo retornado pela uma propriedade dele, ele passa para um outro resolver, que por sua vez é o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro eu vou chamar de usuário, tá? Você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Eu vou deixar o usuário para ficar mais fácil, tá? Nós entendemos. Vou dar um console.log para você ver esse camarada chegando, tá? O usuário. Vou salvar aqui. Vou fazer mais uma chamada. E aí, ele está chegando. Ó, nós temos essa propriedade. Se nós temos a propriedade que referencia, olha só que legal, o ID de um perfil, ficou fácil mapear. Porque se eu tenho o ID, eu consigo encontrar na lista de perfis o perfil adequado para esse usuário. Então, eu vou resolver, certo? Olha só que legal, ó. O usuário tem esse perfil ID. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar isso aqui. Vou dar um return, tá? Em perfis.find. Então, eu estou com o meu perfil aqui, ó. Tá. Perfil.id é igual ao quê? Simples, né? Usuário.perfil. Pronto, resolvemos a questão. Se eu vim aqui, ó, tá resolvido. Olha lá. Resolvemos a questão. Tá bom? Vamos ver outra aqui, ó. Vou colocar um aqui nessa consulta. Vou voltar aqui, fazer uma nova chamada, olha lá, para ID 2. Para melhorar isso, vamos colocar um parâmetro, né, um argumento. A gente já aprendeu sobre isso. Então, não é no primeiro, já vou falar sobre isso agora, tá? É no segundo, args. E nesse args, nós vamos fazer também uma filtragem, tá? db, olha só, db.id seja exatamente igual ao argumento.id. Isso nós aprendemos no último vídeo. Vou salvar, já está recebendo agora esse parâmetro. Preciso mexer no meu tipo, tá? Meu tipo agora ele vai receber um parâmetro, ID do tipo inteiro. Ele vai retornar um usuário específico, tá? Vou dar um refresh aqui. Vou melhorar agora aqui a minha consulta. Olha só, aqui tem um ID. Primeiro ID, o ID 1, vamos lá. O ID 1, Paulo. E o ID 2? Quem é o ID 2 aí? Olha lá. E olha só, hein? E olha só. Um usuário tem um perfil. Ah, mas eu não quero mostrar o perfil, não. Então não precisa mostrar, não. Sem problema. Tá? Ah, não. Eu quero mostrar o perfil. Eu quero só a descrição. Tá? Ah, beleza. Tá bom. Tá. Só a descrição. Beleza? Fechou? Então nós entendemos mais alguns pontos importantes do GraphQL, tá? Agora, você pode falar assim, mas tá bom, aqui ele recebe o objeto passado como retorno, mas e o query? O query, ele recebe essa propriedade como undefined, tá? Por que como undefined? Deixa eu mostrar aqui para você primeiro. Olha lá, object. Vou salvar, vou fazer a consulta aqui. Undefined ou nulo, tá? Dependendo da linguagem. Por quê? Porque é o seguinte, não tem ninguém que passa um objeto para ele. Por ele ser o ponto de entrada da consulta, ele não recebe nenhum objeto. Então, esse primeiro parâmetro para query é undefined. Tá bom? Fechou? Então, nós entendemos como nós podemos fazer relacionamento no GraphQL, né, resolvendo algumas propriedades, né, para fazer esse mapeamento de propriedades. Quando temos algumas propriedades dentro de um tipo que está diferente, nós conseguimos resolver criando um resolver específico para isso, tá? Nós vamos ver muitos exemplos mais à frente, tá? Quando nós fazemos consultas de banco de dados, em consultas em outra APIs, tá? Logo, em vídeos à frente, vou começar a criar vários exemplos assim, para que vocês possam perceber como nós podemos fazer grandes mapeamentos com GraphQL e nos ajudar a fazer ótimas aplicações. Fechou? Galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para receber de primeira mão as novidades, tá bom? Deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Fico por aqui e até o próximo episódio de GraphQL. Valeu!